Olá, cursista do curso Operador de Caixa, da modalidade dos cursos FIC, de formação inicial e continuada. Aqui é a professora Gilvânia. Vou estar trabalhando com vocês a disciplina de Matemática Comercial e Financeira. O que é matemática financeira? Matemática financeira é uma das áreas da matemática que estuda a variação do dinheiro ao longo do tempo. Ela é muito utilizada nas atividades financeiras do dia a dia, das mais simples às mais complexas. O que acontece, pessoal? A matemática financeira, ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, quando uma pessoa que deseja adquirir um imóvel, que ele precisa escolher uma das formas de pagamento, que é à vista ou parcelado. O que acontece? Se a pessoa já tiver um certo capital, em uma certa quantia em dinheiro que dê para comprar aquele imóvel, com certeza a opção ele vai pagar à vista, não é isso? Mas se por acaso ele vê que é melhor ele investir o seu dinheiro e financiar uma casa pelo juro mais baixo, isso aí vai depender das propostas, né? Vai depender da análise de cálculo que ele estará fazendo, abordando dentro a matemática financeira, os cálculos, qual que é o melhor opção para ele naquele momento. Se é pegar o dinheiro que ele tem e investir em um imóvel, ou se ele pegar o dinheiro adquirido e fazer uma outra forma de aplicação e financiar, isso aí vai depender da situação, problema daquele momento, tá bom? Na matemática financeira, vocês têm alguns conceitozinhos básicos. Tem uma letrinha que vocês com certeza já devem ter visto muito falar dela, que é o C, que significa capital. O que é capital? Capital é a quantia de dinheiro no qual da aplicação pode ser o dinheiro investido em uma atividade econômica ou o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado. E também chamado de valor presente, valor inicial, valor principal, entre outros. Então, o que quer dizer capital? Na realidade, capital é um dinheiro que pode ser investido ou um dinheiro que pode ser pego ao longo prazo e no final ele pagou todo aquele valor, aquela quantia que tinha de juro e terminou com aquele certo capital, né, que foi pago. Ou se não, de investimento também. Eu posso fazer um investimento financeiro, todo mês eu vou abrir uma poupança, estou depositando uma certa quantidade, né, e no decorrer de um prazo de 1 ano, 12 meses, eu posso ir lá e fazer restituição de todo aquele dinheiro. Então, nós chamamos ele de capital. J. J já significa a palavrinha juros, que é a remuneração obtida pelo uso do capital por um intervalo de tempo, isto é o custo do crédito obtido. Pode ser entendido também como sendo o aluguel pelo uso do dinheiro. Tipo assim, uma pessoa pega uma certa quantia emprestada ao banco, ou uma pessoa conhecida, alguma pessoa que faz empréstimo de dinheiro, não é isso? Ele pega um certo capital, mas com certeza depois ele vai ter que pagar o principal que foi pego, mais a parte do juro. Juro, então, é isso. É algo que é gerado através de um certo capital de investimento que foi investido. T. T, nós falamos dessa letrinha, tem o significado da palavra tempo, que é o período ao fim do qual os juros são calculados. É também chamado de período de capitalização, ou mais usado são em dias, mês, bimestre, trimestre, semestre e anos. Quando a gente vai falar na questão de empréstimo de dinheiro, nessa modalidade aí, o tempo quase não é utilizado o dia, porque em dia eles utilizam mais a questão de uma boleta que você deixa no atraso, né? Lá no cantinho da boleta tá lá, bem pequenininho, mas tá lá a quantidade de juro que é cobrado ao dia. Mês, com certeza, esse pessoal que empresta dinheiro, questão do financeiro lá no banco também, né? O tempo, ele é cobrado, o juro é em meses. Bimestre, quando a gente fala bimestre, a gente está falando de cada 2 meses. Trimestre a gente está referindo também a 3 meses. Mas não é muito utilizado, não. Essa opção bimestre, trimestre, quase não é utilizada a questão de juro, não, viu? No financeiro, não. Semestre a gente falamos de 6 meses.
E ano? Ano tem alguns investimentos em alguns bancos que eles arrumam sim um certo capital, a questão de pessoal que quer fazer está precisando de adquirir um recurso lá para poder movimentar a questão das fazendas. Então, isso aí, ao banco, eu já vi bastante linha de crédito que ela é aberta ao ano. E já é a taxa de juros. E é como se diz, né? Qual será a taxa de juros que vai vir aí por um certo capital aplicado, pela certa quantia que você adquiriu. Então, vamos lá. I é o coeficiente resultante da razão entre o juro e o capital. É o valor que calculamos sobre o capital para se obter os juros. A cada taxa deverá vir anexado o período a que ela se refere. Assim, elas devem estar de acordo com o prazo. O que acontece? Juros. Sempre quando você vai fazer um empréstimo, que você empresta algum dinheiro a alguém, você acaba falando, opa, eu vou emprestar tal quantia, mas o juro é de 5% ao mês. 5% ao ano praticamente não tem rendimento nenhum, lógico, né? Então, por isso que a opção melhor para empréstimos é o mês, ou se não, 10% ao mês. Agora, se a gente falarmos 50%, isso é uma quantia muito alta para se trabalharmos em juro e a questão de meses, tá bom? M se referimos ao montante. O que é o montante nessa questão financeira? O montante é a quantia em dinheiro no fim da aplicação, sendo a soma do capital aplicado e o juro produzido em um determinado período. É também chamado de valor futuro, valor final, saldo, entre outros. O que acontece então? O montante ele acaba sendo aquele dinheiro que foi aplicado, certo capital, mais o juro obtido durante aquele certo período que você pegou. Aí vocês estão vendo que nós temos uma forma de juros simples, ela já está generalizada. O que acontece? Nós temos o J, que é chamado de juros, né? Juros é igual C, que é o capital, vezes o I, que é a taxa, e vezes T, que é o tempo. Então, aí a gente podemos falar que juros é igual ao capital, vezes a taxa, e vezes o tempo. Aí vocês visualizam uma outra forma de calcularmos juros simples. Qual que é essa forma? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. O que acontece? Você pode utilizar essa fórmula aí quando você não faz a transformação da taxa. Se a taxa tiver lá, por exemplo, 2%, então você vai fazer juros é igual o certo capital vezes 2 e vezes o tempo, dividido por 100. Agora, se eu for utilizar aquela fórmula anterior, eu vou estar fazendo o seguinte, juro é igual ao capital vezes, aí a taxa. A taxa eu vou usar 2? Não, eu vou ter que pegar o 2 e dividir por 100. 2 dividido por 100, você vai usar uma taxa de 0,02 e vezes o tempo. A diferença que é anterior, você tem que jogar em decimais, a taxa. E essa daí não, essa daí você já vai fazer ela direto, não jogue, tá bom? Calendário. Quando a gente vai falar no calendário civil, a gente falamos o seguinte, que um ano tem 365 dias e cada mês tem o número exato de dias. E agora o calendário comercial. O calendário comercial, quando a gente trabalhamos com as finanças, o que acontece? O ano comercial ele tem 360 dias e cada mês tem 30 dias. O que vai acontecer? Tipo assim, o mês de fevereiro. Às vezes o mês de fevereiro a gente encontramos ele com 28 ou 29 dias quando ele é bissexto, não é isso? Então, no calendário comercial, o mês de fevereiro, ele conta corrido como 30 dias, tá bom? Tem meses que a gente tem 31 dias. O que vai acontecer? Ele vai ser contado a 30 dias também. Então, lembrando, o calendário comercial, o ano, ele é contado a cada 360 dias. E o mês é contado a cada 30 dias. Então, só relembrando, se eu vou trabalhar um juro ao trimestre, eu vou contar lá o mês de 28, 31, 30? Não, eu vou contar que um trimestre tem 3 meses. E 3 meses corresponde a 90 dias, de acordo com o calendário comercial. Juros simples. Aí já vem na memória a velha calculadora, não é isso? Por quê? Porque às vezes tem cálculo que a gente consegue executar ela na própria mente, de cabeça. Agora tem cálculos não, que a gente já pede uma ajudinha extra lá, né, numa certa ferramenta que a gente temos para poder adquirir aquele resultado esperado. Juros simples. A definição. Qual é a definição de juros simples?
No regime de capitalização simples, a taxa de juros incide diretamente sobre o valor do capital. Em cada período, o juro é obtido pelo produto do capital inicial pela taxa unitária. Desta forma, os juros são iguais em cada período. É também chamado em juros simples. O que acontece com os juros simples? É um certo capital que você aplica uma certa quantia de tempo. Por exemplo, eu tenho R$1.000, eu vou aplicar 10% ao mês. Então, quer dizer o quê? Durante um prazo de 3 meses. No primeiro mês, eu vou obter os R$1.000 e vou ter o acréscimo de 10%. No segundo mês, os mesmos R$1.000, que foi o valor que eu investi, que eu apliquei, e os 10% de juros, e assim o terceiro. O que acontece? O juro simples, ele não é juro sobre juro, ele acaba sendo um juro até o final daquele certo tempo que ele foi proposto. Juros simples. Nós temos um exemplo aí, o exemplo 1. Um investidor aplica um capital de R$1.000 por um prazo de 4 meses, a uma taxa mensal de 10%. Encontre o valor do saldo ao final de cada período usando o regime de capitalização simples. O que eu fiz aí para vocês? Eu propus uma tabela. Nessa tabela, vocês observar aí na primeira coluna, a gente colocou a expressão de tempo, né? O tempo foi de quanto tempo? Foi de 4 meses. Então, na outra parte lá, eu joguei a fórmula, que juros é igual capital vezes a taxa. O que aconteceu o primeiro mês? Lembrando que R$1.000, depois da vírgula nós temos 00, é o número decimal. Não aconselho vocês a trabalhar o número decimal, vocês podem excluir, depois da vírgula, se for 00, pode deixar para o final, tá bom? Vocês trabalham só com o número natural, no caso aí foi 1.000. Então, a gente pegamos 1.000 vezes 0,1. Por que 0,1? Porque é aquela maneira que eu falei para vocês, a gente joga em número decimal. 10 dividido por 100 vai te dar 0,1 ou 0,10. Lembrando que o primeiro mês ele obteve um juro de R$100, porque 1.000 vezes 0,1 foi igual a 100. Aí vem o segundo mês. O segundo mês também o mesmo R$1.000, a mesma taxa de juro, e aí obteve um juro de R$100 também. Assim foi o terceiro e sucessivamente o quarto. Então, vamos lá para a soma final. Gerou um certo juro no valor de R$400. Por quê? Porque foi R$100 cada mês e durante 4 meses. 100 vezes 4 vai te dar 400. Agora, eu estou demonstrando para vocês a outra maneira de você descobrir juros também, sem precisar de montar aquela tabelinha. Você já pode ir direto, né? Vejam que a soma dos juros em cada mês, o juro final poderia ser obtido pela operação. Qual que é a operação? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos lá. O juro é o que nós estamos buscando. Então, J é igual. Quem é o capital? R$1.000. Eu vou trabalhar com o número natural. Vou tirar aquela vírgula e o 00. Vezes a taxa. Qual é a taxa? 0,1, né? E vezes o tempo. Fazendo toda essa multiplicação aí, vocês vão encontrar um juro de R$400. Lembrando que aí embaixo eu coloquei estimativo para vocês, quem é o capital, como foi transformada a taxa, e o I, que significa juro. E o tempo foi de 4 meses. Lembrando que até agora, o que eu passei para vocês foi apenas como a gente calcularmos o juro, não é isso? E se por acaso um certo cálculo pedir para vocês um montante, o que vocês vão fazer? Mas qual será o valor montante que o investidor irá resgatar no final de 4 meses? O que acontece? A pessoa que pegou esse certo dinheiro emprestado, ele vai ter que pagar o capital, que no caso foi de R$1.000, mais o juro. Então, aí nós temos uma fórmula bem básicazinha para calcular montante de juros simples. Como que a gente calcula montante de juros simples? Se você já tiver o juro, montante é igual ao capital mais o juro. Então, vem montante é igual qual o capital? R$1.000. Mais qual que foi o juro produzido? 400. Então, o montante é igual a 1.400. Novamente, aquele mesmo cálculo, o mesmo capital, a mesma taxa, o mesmo tempo. Eu já posso também, se caso eu queira calcular direto o montante, sem eu ter que calcular juro e depois jogar na outra forma de montante, eu posso jogar nessa grandona aí, nessa geral. Que qual é ela? Montante é igual ao capital, que multiplica 1, esse 1 a gente chamamos de unzão, que é o 1 da fórmula geral, mais a taxa e vezes o tempo.
O que vai acontecer? Esse sinal de adição ele tem que ir e os 2 de multiplicação ao lado das variáveis, tá bom? Voltando, montante é igual, qual é o capital? R$1.000. Lembra que eu mandei embora aqueles 00? Justamente é facilitar, não trabalhar no decimal não, viu? Vezes umzão, que é da fórmula geral, mais, qual é a taxa? A taxa é 10%, então ficou 0,1. Vezes o tempo, qual que é o tempo? O tempo é de 4 meses, então tá lá. Voltando, o que a gente vai fazer? A gente vai tentarmos eliminarmos os parentes. O que vocês vão fazer? Transcrever. Montante é igual a 1.000 vezes, abre parênteses, por quê? Porque eu tenho uma adição, e a minha adição eu vou resolver ela depois, tá bom? Então, eu desço 1 da fórmula geral de montante, vou continuar somando por quem? Por 0,1 vezes 4. 0,1 vezes 4 vai te dar 0,4, tá bom? Voltando lá, montante é igual, a gente vai pegar 1 mais 0,4. Ou senão a gente pode falar questão de dinheiro. Eu tenho R$1 juntando mais 40 centavos, vai te dar 1,4. Voltando, 1.000 vezes 1,4, você obtém um montante de 1.400. Portanto, lembrando o seguinte, eu estou trabalhando com moeda, com dinheiro, eu vou sempre expressar o meu cálculo com o símbolo de reais antes, tá bom? Então, aí a gente transcreve o símbolo de reais e voltamos aqueles 2 últimos zeros que ele foi excluído, tá bom? Aí eu peguei um exemplo 2 para vocês, que é o exemplo que está lá na página da apostila de vocês, na página 28. Ela está falando o seguinte: qual o juro que rende um capital de R$1.000, aplicado por um ano, a taxa de juros de 10% ao ano? Opa, quando eu vou trabalhar juro também, vocês têm que ter muito cuidado nessa questão de tempo e taxa. A taxa está ao ano? Sim. O tempo está ao ano? Sim, porque imagina, se o tempo tivesse em mês e a taxa ao ano, que é mais difícil, que é mais fácil, vocês devem encontrar mais aí a questão do tempo, a taxa em mês e o tempo em ano, e vocês têm que transformar. Lembrando que um ano tem 12 meses. Como aí todos os dois estão em ano, nós não temos que transformar nada, vai apenas transcrever. Então, lá perguntou o juro. Se perguntou o juro, eu não tenho o valor de J. Então, juros é igual, qual é o meu capital? R$1.000. Vamos abandonar os 2 últimos zeros? Vezes a taxa. Qual é a taxa? A taxa é 10%. 10 dividido por 100 vai te dar 0,1, tá bom? Vezes o tempo. O tempo foi de um ano. Como as duas estão convenientes, ano e ano, eu não tenho que transformar nada. Voltando lá, eu vou multiplicar 1.000 vezes 0,1 e vezes 1, que nesse caso você vai obter um juro de R$100. Então, lembrando, eu vou pegar um certo capital, que é de R$1.000, com 10% ao ano. Então, quer dizer o quê? Que eu vou passar 12 meses. Daqui 12 meses, o que vai acontecer se tivesse pedido montante? Eu iria pagar os 1.000 mais os 100. Então, eu iria pagar uma quantia de R$1.100 por aquele dinheiro que eu adquiri. Só que aí está pedindo o juro, eu não tenho que fazer a forma de montante, eu tenho apenas que expressar o juro. Então, portanto, o juro é de R$100. O exemplo 3. Calcular o capital acumulado, que é o montante, né, de uma aplicação de R$1.000, a taxa de 10% ao mês durante 4 meses. Opa, novamente, olha os 1.000 lá, só que está em outra expressão. Ele está como? Ele está vendo agora pedindo ao mês, não é isso? E a taxa de 10%. E o prazo é de 4 meses. Então, o que a gente vai fazer? Pode jogar na fórmula geral grandona, que é de montante. Montante é igual ao capital vezes umzão mais a taxa vezes o tempo. Então, vem cá, montante é igual qual é o capital que nós estamos empregando lá? O capital, então, é de 1.000 vezes 1 da fórmula geral mais a taxa. A taxa, de novo, 10%. 10% é 0,1, viu, pessoal? Vezes o tempo. Qual que é o tempo? Foi 4 meses. O que nós vamos fazer na próxima linha? Transcrever o montante é igual a 1.000, abre parênteses, porque primeiro tem que resolver a multiplicação para depois a adição, né? Então, 1 mais 0,1 vezes 4 vai te dar 0,4, tá bom? Montante é igual a 1.000 vezes 0,4, eu já encontrei direto que o montante foi de 1.400 que essa pessoa terá que pagar no final desses 4 meses. Então, portanto, o montante adquirido será de R$1.400. O que aconteceu aí?
os R$ 1.000 ele vai ter que voltar a pagar e possivelmente o acréscimo foi de R$ 400. Tranquilos? Então é isso aí, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês, cursistas, é uma breve revisão dentro de juros simples. Foi isso aí que eu tentei explanar para vocês, mas qualquer dúvida, encontra à disposição, viu? Próxima aula, a gente iremos abordar o contexto de juros compostos.